Então tá aí, boa noite, irmãos. Hoje, sexta-feira, 4 de novembro, vamos seguir aqui com a meditação que existe no livro, né, ou num livreto, que é lançado semanalmente, que se chama O Cristão. Deixa eu até aproveitar aqui para os irmãos aqui e fazer a apresentação de onde está esse livro, né? Nós temos aqui, um momento, vou botar um pouco aqui, né? Aqui temos um site chamado Pela Graça, que é escrito assim, pelagraca.com.br. Esse site aqui é um agregador de conteúdos, né, cristãos, que agrega outros blogs aí. Talvez o teu irmão fale melhor do que eu nisso, mas a gente vê essas janelinhas aqui. Tem muitos assuntos aqui, né? Acervo digital cristão, Evangelho em 3 minutos, o que respondi, a Bíblia também, Rádio Pela Graça, que acho que é Cap Day, né? Cap Day, é assim que fala. História de Verdade, e a gente, quando vai descendo aqui, vê muitas outras janelas. O que a Bíblia diz sobre romance e namoro, para quem está aí tendo o coraçãozinho aí exercitado nessa parte. Quem quiser saber sobre teologia do pacto ou dispensações, tem aqui os livros também do irmão Bruce. Tem muito, muito, mas muito conteúdo, até conversamos sobre isso ontem, que o Senhor tem nos dado, né, essas preciosidades. Claro que, primeiramente, a palavra de Deus, nada substitui, e como o Senhor deu dons de mestre, evangelistas, pastores, né? Nós temos esses dons aí, e aqui muitos irmãos que tiveram esse dom de mestre, eles escreveram muitas coisas no século XIX, foi compilado aqui pelo irmão Bruce Anstey, e tem esses muitos livros aqui, muito conteúdo bom, que a gente pode aproveitar. O livro que nós vamos ler, ele está aqui, nessa editora, esse símbolozinho aqui é Verdades Vivas 2V, é a editora em que o irmão Luiz Amalfi e a sua esposa Vica, eles estão na linha de frente aqui, tomando conta, onde nós podemos adquirir livros também, comprar, né? Para quem não sabe, estou abrindo aqui esse site da Verdade Vivas, aqui, todos venham conhecer, Associação Verdades Vivas. Sobre nós, os irmãos lá, né? Publicações, blog, busca, catálogo, download, contato está aqui, perguntas frequentes, assinaturas. Então, quem quiser dar uma olhada aqui no Verdades Vivas, fique à vontade. No blog, que nós vamos ver esse livro chamado O Cristão. Aqui, gratuitamente, a pessoa pode ler esse livro, pode adquirir também, é só fazer a compra, né? Colocar no carrinho. Então, tem vários outros livros aqui, esses são lançamentos, se eu não me engano, semanais, O Cristão, mas tem aqui O que é o Batismo, e deixa eu aumentar um pouco mais para O que é o Batismo, e quem deve ser batizado, o Espírito Santo, fala sobre o Espírito Santo aqui, esses pequenos livros, Justificação, Cristão, Duas Naturezas, a Lei, e aqui vamos, né? E a sugestão hoje foi sobre consciência, no livro aqui, O Cristão. E aqui a gente vai ver que tem comentários de irmãos do século XIX. Agora eu vou colocar aqui no livro.
Consciência. Consciência foi lançado em julho de 2019, né? Se não me engano, isso aí. Aqui pode baixar esta revista digital nos formatos PDF, PUB, MOB. Pronto, está colocada aí a apresentação para os irmãos que não sabem. Quem quiser fazer a navegação aí no site, pela graça, fique à vontade, colocar no celular, no computador. E aí tem muita informação, muita mesmo. A gente pode desfrutar com o que o Senhor está nos permitindo. Eric, eu vou Oi, deixar com você, Eric, para você ler. Consciência aqui. Eu vou ler aqui alguns tópicos. Consciência, comentada por Mactosh, consciência, por esse aqui, esse autor aqui. Whiteterby, deve ser isso. HF, também ele. Consciência e os absolutos morais. A consciência e a cruz, aí vem, né? Sobre consciência, aqui é o assunto. Vamos ver aqui o que Mactosh fala. Com você, viu, Eric? É que eu aumente mais a letra? aumente só um pouquinho. Tá bom. Consciência. O homem tem consciência e só ao saber que simplesmente fez o que é mal, tem uma consciência contaminada. Tito 1, versículo 15. Quando se julga culpado aos olhos de Deus, ele tem uma má consciência. Hebreus 10, 22. Quando, porém, ao crer no testemunho de Deus a respeito do sangue de seu filho, ele é assegurado pela palavra de Deus de que tem remissão de pecados. Ele tem uma consciência purificada. Quanto mais o sangue de Cristo purificará a vossa consciência. Hebreus 9, 14. Depois disso, andando em obediência à palavra de Deus, ele tem uma boa consciência. Tem a percepção intuitiva de que está fazendo a vontade de Deus. E tem o testemunho de que agrada a Deus. Felizes são aqueles que se exercitam em manter uma consciência livre de ofensas, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Atos 24, 16. Se as irmãs tiverem, as irmãs e outros irmãos aí tiver alguma dúvida em algo que foi falado, quiser que volte um pouco de novo o texto e fale de novo, a gente pode fazer isso, certo? Até então, está sendo tranquilo aí para as irmãs aí, quer que volte, leia de novo? Podem falar, nos ajude nisso, viu? Não deixa a gente seguir assim. Não. Podem dar opinião aí. Pronto, vou descer aqui, quer que aumente mais um pouquinho. Pronto, aqui. Tem mais alguma coisa aí das irmãs? Ana Carla, Daiane, os irmãos também, tem Francisco, Fábio Sena. Vamos juntinho aqui, viu?
Eu acho, Valdeci, que só vai até aqui, porque senão ultrapassa a margem. Só vai até aqui, né? Então, Eric, quer continuar, Eric? Quer fazer algum comentário? Algum dos irmãos também? Fica à vontade aí, viu, Eric? Vou continuar aqui. Somente o homem, entre as criaturas nesta terra, tem consciência. Sem dúvida, alguns animais podem ser instruídos em obediência por seus donos, mas a inteligência e a memória da criatura não são consciência. Mas para quem está consciente de seu ser pecaminoso, isso é uma realidade terrível. A consciência estraga os prazeres do pecado, torna miserável o homem próspero e mau, assusta o cético e força a muitos, contra seus julgamentos e sentimentos, a confessar seus crimes e a se render à justiça. Não negamos que o homem possa se endurecer até que, apesar de sua consciência, ele se torne como os animais e evite o mal apenas por causa de suas consequências. Pior ainda, sua consciência pode ficar como queimada com um ferro quente e ficar tão embotada contra toda influência de justiça que até seus semelhantes o considerem brutal para a sociedade. No entanto, a consciência permanece, apesar de tudo isso. Podemos perguntar o que é a consciência e como o homem age por meio dessa poderosa força interior. O sentido moral do certo e do errado. Consciência é o senso moral de certo e errado que é inato no homem. Faz parte do seu ser, tanto quanto a razão ou a vontade. Podemos descrever a consciência como o olho do ser moral no homem, ou compará-la à voz interior que lhe ordenando a respeito do certo e do errado. A consciência não capacita o homem a saber abstratamente o que é certo e errado, não em si um padrão que é correto. Antes, se o homem receber a lei do certo e do errado, a consciência o atrai de acordo com a lei que ele conhece. A consciência precisa de instrução, não instrui, e de acordo com a fidelidade à instrução da consciência, suas declarações serão mais ou menos justas. Assim como o olho responde à luz natural, a consciência responde à luz moral. A consciência de um pagão não se dirige a ele como a de um homem que conhece a palavra de Deus. A consciência de um cristão, instruída no espírito da vontade de seu pai, fala de maneira muito diferente daquele que conhece apenas a letra das Escrituras. Assim, mesmo entre cristãos verdadeiros, há uma grande diferença na sensibilidade da consciência. A consciência é como uma janela, que pode estar limpa ou suja. Alguns trabalham para manter a janela limpa, outros são desleixados e o corpo destes não está completamente cheio de luz. Quer dar uma pausa aqui? Dá para, se algum irmão quiser falar alguma coisa. Pode ser você que decide aí, viu? A irmã Jeane Maria, ela falou aqui, pode ler mais pausado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aumentar, Valdeci falou, acho que não dá, né, mais, se não passa mais. A irmã Jeane Maria falou, estou lendo o livro As Duas Fases do Cristão. Então a gente pode ler mais pausado, então, né? A irmã sugestionou aqui. E um ponto Certo. também interessante, irmãos,
nessa leitura aí, que a gente percebe, é a questão também do que a gente se alimenta. O que a gente pode ver claramente aí, que a nossa consciência, de decidir o que é certo e do que é errado, vai depender muito da lei, né, que está no nosso coração. É muito interessante prestar atenção nesse ponto, né, porque quando a gente não entende muito bem isso, a gente acha que a nossa consciência, ela sempre está correta, né? O que a gente decide, né, o que se julga, isso estou dizendo no geral, né, no ser humano, o que ele decide de certo e de errado. Aí eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu estou consciente do que eu estou falando, isso está na minha mente, eu tenho certeza disso. Então, é muito interessante perceber isso, né? E para a gente também voltar àquele ponto, né, que a gente sempre bate muito na tecla, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, o quanto vai ser importante a formação dessa consciência, né? Porque no mundo e no alimento errado, né, do dia a dia, ele vai ter uma consciência muito difícil, né, para tomar decisões, para agir no que está certo e julgar aquilo que está errado nele mesmo e também nos outros, né? Porque, claro, que julgamos também as obras, não as pessoas, mas as obras, as atitudes, né, o que elas fazem. É muito importante o julgamento. E como é que eu vou fazer esse julgamento se eu não tiver uma pura consciência, uma boa consciência? E se a gente dá uma busca lá naquela Bíblia online sobre consciência, você vai encontrar diversos versículos falando acerca da consciência. Sobre uma pura consciência, uma boa consciência, os apóstolos sempre falando sobre isso. Então, é muito interessante essa questão para a gente voltar lá para a origem, né, lá o ponto, né? Porque isso é algo interno, né? É um exame interno, ele é diário, né? Então, eu preciso entender o quanto do alimento correto, né, que eu estou tendo, né? Porque é isso que vai instruir a minha consciência. Como foi lido aí, a consciência não instrui, ela é instruída. Então, como é que está sendo instruída, principalmente as crianças, os jovens, os adolescentes, como é que está sendo instruída essa consciência? Tá sendo de acordo com a palavra de Deus, com essa luz, com a verdade, ou não? Ou a gente está ficando desleixado quanto a essa vigilância, quanto a essa atenção, principalmente agora, irmãos, que estamos vendo aí, né, a tecnologia, né, a facilidade de ter informação e desinformação, né? O mundo trabalha diariamente sobre isso, né, sobre desinformar, e com palavras bonitas, com palavras muito bem, argumentos muito bem construídos, e que pode fazer até adultos inclusive cristãos, tomar decisões erradas. E imagine as crianças, os adolescentes, os jovens. Então, é de muita importância a gente entender isso, a questão da consciência em nós e nos mais jovens, e entender a origem, o alimento, né, a verdade. Eu preciso estar diariamente no alimento correto, que é a verdade, que é a sã doutrina. Tem. É esse assunto da consciência, né? É um assunto realmente, pelo menos para mim, assim, é bem difícil assim para mim entender ele profundamente, né? E os irmãos estão escrevendo aí e sobre isso é muito bom para a gente poder ter um entendimento melhor sobre esse assunto, porque como a gente tem uma certa entendimento de consciência de que parece ser uma coisa que nós nascemos com ela e é imutável, né? A gente nasce com ela e ela
é imutável, a gente tem aquela consciência de determinados assuntos, de determinada situação que nós estamos, e a gente acha que aquilo ali, como a gente tem conhecimento daquilo, e a gente acha que aquilo ali é imutável e que se a gente tem esse entendimento, então está correto, está tudo certo. Então, isso aí que o irmão Isaac falou é importante, né? Porque para a gente entender que consciência não é algo imutável, né? E a consciência nos fala do nosso conhecimento de nós mesmos e das nossas ações, atitudes, das nossas decisões e do que nós sabemos sobre bem e mal, e esse conhecimento, esse autoconhecimento nosso, né, não, vamos dizer assim, não justifica a gente pensar que por a gente ter, então tá tudo certo, né? E a gente vai, acho que depois no decorrer aí do assunto, quando a gente lê outros irmãos explicando aí sobre consciência, vai falar sobre a questão, né? Aí linkando com o que Isaac falou, né? De nós termos uma consciência baseada na palavra de Deus e não no nosso próprio entendimento ou julgamento do que a gente acha certo ou errado. Então, uma consciência, ela vai estar correta e ela vai estar boa quando ela é baseada na palavra de Deus e nossas ações, baseadas assim na palavra de Deus, vai nos dar uma consciência, uma consciência, vamos dizer assim, como eles falam aí, a consciência pura, né? Purificada. A palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem. Então, nunca a gente pode pensar que o nosso julgamento do que é certo ou errado é o correto, né? No nosso próprio entendimento, no que a gente acha que é aceitável, o que é moralmente correto, ou o que é imoralmente correto, né? Pelos nossos sentimentos, aquilo que a gente sente, né? Então, se eu sinto que uma determinada coisa me faz bem, né? Isso não pode, né, me levar a ficar com a consciência tranquila por estar fazendo aquilo, só porque aquilo está me fazendo bem no sentido da carne, né? No sentido carnal. Porque muitas vezes, quando a gente comete determinados atos carnais, aquele ato vai trazer um prazer para a nossa carne, né? Um prazer, uma satisfação para a nossa carne. E trazendo aquele prazer, aquela satisfação para a nossa carne, muitas vezes a gente pensa que aquilo ali é correto, é bom, porque está me dando prazer, está me dando satisfação, está me dando, né, saciamento do desejo da carne. E aí eu penso, então, se eu estou fazendo aquilo e está me trazendo essas coisas que estão me satisfazendo, ou estou trazendo um sentimento bom para a minha carne, repetindo, né? Então, está tudo certo, eu vou dizer para a minha mente, e assim minha consciência vai ficar tranquila. Então, veja como a consciência pode ser ajustada ou moldada de acordo com os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa carne. Mas a palavra de Deus, acho que os irmãos vão estar explicando isso aí nos restantes aí das explicações, a nossa consciência, na verdade, tem que estar firmada, baseada e direcionada pela palavra de Deus. Então, muitas vezes, mesmo que uma coisa me traga satisfação, prazer, esteja satisfazendo um desejo meu e assim me trazendo um sentimento de
de paz, de tranquilidade ou de prazer, não sei, na carne, isso não quer dizer que aquilo ali é bom. O que vai dizer se aquilo é bom ou não é a palavra de Deus. Então, né, a gente vê que a consciência é algo que ela não é imutável, nem ela é o martelo ou a palavra final para dizer que algo é bom ou ruim. Né? O que vai dizer se algo é bom ou ruim, se algo é correto ou errado, se estamos num caminho correto ou num caminho errado, o que vai dizer é a palavra de Deus, não é nossa consciência. Né? Não é nossa consciência, porque a consciência ela pode ser moldada ou pode ser influenciada, né, tanto pela nossa carne, né, pelos nossos desejos, pela nossa vontade, como também pelo inimigo, né? Como o irmão Isaac bem frisou aí, né? A questão de a gente no mundo nós somos influenciados, né, pelo que o mundo ensina, né, pelo que o mundo, o sistema mundano que está sob o domínio de Satanás, ele ensina, ele conduz, e o que ele diz, né, entre aspas, que é correto, que é bom, que é aquilo que a pessoa tem que se perseguir. Então, a consciência, se a pessoa se deixar levar por isso, a consciência dela vai ficar tranquila, né? Porque ela vai achar que aquilo ali é correto, que o mundo ensina, uma determinada situação que na palavra de Deus diz que é errado, mas o mundo diz que é certo, e que se você fazer daquela forma, você vai ser feliz, né? E aí fazendo traz uma satisfação para a carne e dá uma falsa ideia de felicidade, uma falsa ideia de que aquilo é bom, e aí pronto, sua consciência é moldada aquilo ali e você fica tranquilo, com uma boa consciência, fazendo algo que é contrário à palavra de Deus. Então, é uma coisa assim que nós devemos, né, estar atento, e porque a consciência ela não é uma coisa fixa, uma coisa que bate o martelo para dizer o que é bom e o que é ruim. É porque ela pode ser influenciada, ela pode ser contaminada, como os irmãos falaram aí no início também, pode ser contaminada. Então, a palavra de Deus deve ser a luz e quem deve moldar ou direcionar a nossa consciência. Só isso, irmão, porque eu acho que esse é um assunto bem difícil, então é bom a gente ir lendo, né, devagar realmente, e meditando, mas esses conceitos básicos assim da consciência é importante, a gente não pensar que consciência é algo que a gente tem e que ela é imutável e que ela pode determinar e dizer o que é certo e errado. A consciência não vai dizer o que é certo e errado. Quem vai dizer o que é certo e errado é a palavra de Deus. Só isso aí. Pode continuar, Eric, se quiser. Certo. O irmão Claudio Mar colocou um versículo aqui. Se
Vou continuar aqui. Responsabilidade. A responsabilidade do homem está de acordo com o seu conhecimento do certo ou do errado. Tendo ouvido o que é certo, somos obrigados a obedecer, e a consciência falará sobre a questão. Os pagãos têm o livro da natureza diante de seus olhos, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, 20. Mais do que isso, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a Boa sua noite. consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo-os. Romanos 2, de 14 a 15. Neste instinto moral, nosso senso de certo e errado testemunham sobre o Deus invisível. Como o homem passou a ter essa voz dentro dele? Deus fez o homem moralmente bom e colocou em uma cena do bem, o jardim do Éden, onde não havia o mal. O homem não tinha conhecimento do mal. Seu estado era belo e ele era feliz. Mas inocência não é perfeição. E atualmente, o homem perdeu essa simplicidade. Ele é desenvolvido. Tem consciência, o que é uma coisa boa, mas que foi obtida de maneira ruim. O homem agora conhece o mal, mas como uma criatura caída. Ele ama o mal e não pode fazer o bem. Quando dizemos caído, queremos dizer caído daquela condição em que Deus o colocou. O homem ganhou conhecimento por meio de sua queda. Disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:22. O conhecimento é inquestionável, mas junto ao conhecimento existe uma natureza contrária a Deus, que ama a iniquidade. Pode continuar? Ou algum irmão quer comentar? Justiça e santidade. Para o cristão é dito: quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22 a 24. Isso não é inocência recuperada, mas justiça e verdadeira santidade. O homem adquiriu o conhecimento do bem e do mal para nunca perdê-lo, mas em Cristo ele não está mais sob o poder do mal. E no futuro, o crente possuirá o conhecimento do bem e do mal, mas sem um desejo pelo mal, e se regozijará no bem. Isso será perfeição. Assim o homem adquiriu sua consciência pela desobediência. Ele roubou seu conhecimento, e quando seus olhos foram abertos para o conhecimento fatal do mal, ele temeu e fugiu de Deus. O conhecimento do homem o condenou,
e ainda o condena. O único passo acima da linha de fronteira o colocou onde reina a escuridão. O homem agora está acostumado com o mal. Isso vem naturalmente para ele, sem necessidade de aprendizagem, pois ele nasceu em pecado e foi moldado em iniquidade. É somente quando ele é instruído no que é correto e ensinado por Deus que ele se torna sensível ao erro. No entanto, mesmo a consciência sensível e refinada não é força. É uma luz para os pés que estão paralisados, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7, 18. A consciência torna o homem infeliz. Quando o Espírito de Deus trabalha dentro de um homem, ele começa com a consciência. E quanto mais profunda a consciência é trabalhada, mais firme será a construção. A primeira vez que o homem se escondeu de Deus foi por causa de sua consciência. E Deus começa com o homem onde o homem o abandonou. Aquele tipo de pregação do evangelho que deixa a consciência isolada ou apenas lida suavemente com ela, produzirá conversos irreais ou fracos. A consciência deve estar correta diante dele, e até que o Espírito de Deus aplique a palavra viva à consciência, um homem não está mais perto de Deus do que Adão estava quando estava se escondendo. Assim é com o cristão. A menos que sua consciência esteja correta diante de Deus, ele não pode ter comunhão com Deus. Com esses comentários aí, já no final, deixa eu ver se eu pego aqui. Ele fala do Evangelho, né? Aquele tipo de pregação do Evangelho que deixa a consciência isolada ou apenas lida suavemente com ela, produzirá conversas irreais ou fracos. Eu só quero pegar isso aqui, lembrando, né, que sempre pensa assim, a verdade pode machucar, mas ela tem que ser dita. A verdade, ela tem que ser dita. A gente não pode amenizar a consciência de ninguém, e nem a nossa, né? Então a gente tem que viver algo que é real. Existe juízo eterno? Existe. O homem é mau? O homem é mau. Ah, mas eu não vou falar isso não, porque aí a pessoa pode, sabe, achar ruim porque eu estou falando, porque ela segue uma linha de filosofia que nós somos bons, a gente deve correr atrás dos nossos objetivos, porque a gente merece e tal, aquela coisa. Não, a verdade tem que ser dita mesmo, porque tem que tocar a consciência do ser humano, que foi o que o Senhor Jesus fez quando levaram até ele aquela adúltera, né? A mulher que cometeu adultério. Ficou faltando o homem também, mas olha a intenção do coração. Provando o Senhor disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tocou a consciência. Todos ali são pecadores. Então essas coisas têm que ser ditas abertamente mesmo. Só um pouquinho aqui, vendo esse trechozinho que o irmão colocou. Porque senão o homem não toca, não vai ter a sua consciência tocada, ele não vai ser repreendido pela consciência e vai continuar da mesma maneira. Vou dar só um comentário aqui rapidinho. Eu procurei aqui, mas não achei mais em cima na leitura. O que me chamou a atenção quando eu li essa revista a primeira vez foi que fala que o crente no futuro, quando nós formos glorificados, nós teremos a consciência do bem e do mal.
mas não teremos o desejo de pecar, né? E eu não tinha esse entendimento. E ele faz todo sentido, porque como nós seremos semelhantes a Cristo, Cristo ele tem o conhecimento do bem e do mal, só que nele não há pecado. Então, eu achei interessante essa colocação, porque eu não tinha entendimento. Vou continuar aqui. Consciência cristã. A consciência cristã é a sensibilidade ao certo e ao errado. E à medida que o sentido da coisa em si aumenta dentro de nós, aumenta também a nossa sensibilidade a ela. À medida que o crente cresce na graça e no conhecimento do Senhor, sua consciência se torna mais aguçada. Ele lamenta os pecados da alma. Não é um castigo que ele teme, mas lamenta ter feito algo errado contra seu Deus. Foi essa consciência aguçada que fez Paulo se exercitar dia e noite, mantendo a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Existe o risco de haver muito pouco exercício para manter a consciência limpa. O sangue de Cristo purificou nossa consciência. Conhecemos o bem e o mal, mas não tememos a Deus, pois sabemos que o sangue de seu Filho satisfez a justiça de Deus. Não temos medo de Deus, pois ele é inteiramente por nós. Ele deu seu Filho, o que derramou seu sangue por nós. Nossa consciência, instruída pelo Espírito de Deus sobre a morte de Cristo, sabe que Deus não tem nada contra nós. Essa clareza de consciência, na presença de nosso Deus Santo, é gracioso, certamente leva ao aumento da consciência de todo tipo de coisa má. A janela da alma do cristão não se fecha. Ele deseja que a luz brilhe, e seu desejo sincero é manter todas as impurezas e manchas fora do vidro daquela janela. Os irmãos querem continuar? Podia ler mais esse tópico, né, Dão? A função da consciência aí, né? O próximo? Certo. A função da consciência. A consciência de um homem diz a ele que ele está errado e é uma voz interior falando com ele do que é certo e do que é errado. Até os pagãos
Os pagãos têm essa vela dentro deles, cuja luz cintilante brilha com a nitidez variada em todo o seu ser humano. Mas a consciência não é o padrão do que é certo e errado. Enquanto a consciência interior discrimina entre o bem e o mal e detecta nossas obras, a consciência nunca revela ao homem qual é a sua natureza. Somente a luz da palavra de Deus revela isso. Aprendemos o que somos, qual é a nossa natureza, à luz invariável da verdade de Deus. Se um homem pudesse saber o que ele é em si mesmo, aos olhos de Deus, sem o conhecimento de sua graça, seu fim seria desespero absoluto, pois Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1:5. Enquanto o homem, por natureza, é da noite e das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Deus não pode mudar, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias? Não, Malaquias 3:6, eu acho. O homem não pode mudar sua natureza. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Jeremias 13:23. O Evangelho de Deus não propõe desenvolver a natureza do homem, reformá-la ou cultivá-la. Pelo contrário, Deus a considera uma coisa sem valor. O jardineiro não cultiva a macieira brava, mas enxerta uma maçã doce e com a faca corta o caule da árvore velha. Deus não permite a velha natureza em nenhum lugar em sua presença. Ao invés disso, traz a vida em Cristo. Vamos lá, mais 10 minutinhos então. A gente vê mais outras aqui. Se tem algum comentário também. Vai até 9h40, então. É bom refletir bem devagar, muitas informações. Mas interessante lembrar desse versículo aí de Jeremias 13:23, né? Está escrito aí: pode o etíope mudar a sua pele, o leopardo as suas manchas. É interessante também refletir sobre isso, porque acredito que deve ter passado com todos os irmãos, né? Principalmente no passado, antes de conhecer a verdade plena. Quanto a gente achava, a nossa consciência, né, dizia que era possível, né, mudar, que era possível melhorar, e de acordo com as pregações erradas, né, como foi visto aí, né, que ouvimos, acreditar em algum momento que não era tão mal assim, né? Eu, pelo menos, pensava assim. Sempre comparando com o outro, olhando o erro de outros, apontando e falando, não erro daquele jeito ali. Então não sou tão mal assim como a Bíblia diz que o homem é. Então colocava até em xeque, né, o que está na palavra, né? Pela experiência, a gente vai vendo, e o dia a dia, não sou tão assim. Então olha como é que é a consciência que ainda não tem o Espírito Santo habitando, né? É totalmente diferente do que está na palavra, né? E como está escrito aí, né? Se não fosse a graça de Deus, né? O que seria do homem, né? Ele estaria totalmente arruinado. Como está em Jeremias. Aí quando leio esse versículo, eu lembro que no início, quando conheci a verdade, esse versículo ficou muito na minha cabeça. Ele ficou muito forte na minha consciência. Porque eu ficava questionando, né? Pode o etíope, né, mudar a sua cor, o leopardo, né, as suas manchas? É impossível isso acontecer. Olha como a palavra deixa bem... Ela vai bem direto, sem fazer arrodeios, né? É bem direto, mostrando que 2 mais 2 é 4, e não tem como mudar. É exata, é matemática. Então não tem como, o homem está arruinado, mas o pecado fica enganando ali, e essa consciência não purificada ainda, com a consciência que ainda não está tão aguçada, tão exercitada, tão amadurecida, com certeza vai trazer esse tipo de pensamento, de achismo, né? Achar que
que não é tão mal, ou que o pecado não é tão grave, ou que o que você faz é menos do que o outro faz. E o orgulho, né, todo pecador nasce orgulhoso, né, e vai cegando ele ali, né, o orgulho vai cegando, ele vai acreditando nas boas ações, na quantidade de vezes que fez algo de bom, que orou, que foi à igreja, ou que participou de algum sistema, ou o tempo que participou daquele sistema. E esse orgulho vai cada vez mais ficando forte, essa consciência cada vez mais arruinada, ao ponto de não entender. Então é muito interessante refletir em cada ponto, em cada detalhe. A palavra de Deus é riquíssima. E esse versículo chama muita atenção. É muito interessante refletir sobre ele. Não tem como. Frio é frio, calor é calor, céu é céu, terra é terra. E sempre essas duas coisas o tempo todo. Doce é doce, salgado é salgado. E dois lados o tempo todo. A gente tem um braço esquerdo, um braço direito. E não tem como confundir, não tem como misturar. Então as coisas de Deus é bem clara, ou é forte ou é fraco, ou é quente ou é frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então não tem como ficar no meio, não tem como ficar em cima do muro, ou é frio ou é quente, não é isso? Morno não serve, ou é frio ou é quente. Então é muito importante a gente entender isso, não tem meio termo. Porque a nossa consciência, principalmente aquela que ainda não está muito amadurecida, vai querer enganar, vai querer julgar de forma errada as coisas e ficar buscando um padrão para medir se está certo, se está errado. Mas é bem claro, irmãos, o padrão é a palavra de Deus e é o que ela está dizendo, é o que ela está afirmando. Então, é impossível para o homem. Esse exame, esse exercício, essa consciência, ela tem que ser diária. Diária, porque a gente escorrega. O pecado está aí. A carne ainda está em nós. Nós não estamos na carne, mas a carne ainda está em nós. Então é muito importante realmente refletir sobre essa questão da consciência, entender ainda mais. Eu aconselho até os irmãos a procurar os outros versículos. Tem muitos versículos, se for na Bíblia online lá, sobre consciência pura, boa consciência, ou a palavra consciência mesmo. Nós encontramos muitos versículos. E não ler só apenas o versículo. É interessante ler todo o contexto, ou um pouco mais do que só aquele versículo, para entender um pouco melhor acerca dessa consciência, e que os apóstolos vão falar o tempo todo, né, de uma boa consciência, de uma consciência pura. O Paulo vai falar, né, de uma consciência no Espírito, né, ter a minha consciência no Espírito Santo. Então aí fica mais fácil a gente entender. E graças ao Senhor, né, temos o Espírito Santo. Então a nossa consciência hoje é totalmente diferente de como ela era antes e de como é ainda a dos pagãos. Então, pronto, irmãos, a gente pode já ir se dispensando aqui, né? Só uma pergunta para as irmãs aí, os irmãos. Teve algum ponto aí que tocou em algum dos irmãos assim que gostaria de rever, né? A gente tem alguns minutinhos aqui. Gostaria de ver de novo, dar uma leitura. Lembra da frasezinha, alguma coisa que quisesse dar uma relembrada aí? Se tiver tudo ok, como o Isaac falou, né? Que é muito assunto, e a gente pode ficar por aqui. Entendendo um pouco nessa questão da consciência.
Eu postei lá no grupo o arquivo, se os irmãos quiserem continuar lendo, reler um pouquinho de novo, aí tá lá no grupo. Só esse último aqui, essa frase aqui da irmã Jeane, que ela disse assim: acho muito importante assumirmos nossa falha. Claro, isso alivia a nossa consciência. Assumir nossas falhas diante do Senhor, né? Que Ele é que julga corretamente. Se a gente ofende algum irmão também, alguma pessoa, a melhor coisa é a gente se retratar com essa pessoa e assim estarmos com nossa consciência limpa, né? De que não estamos carregando aquela culpa ainda com a gente, mas houve arrependimento, houve uma confissão, houve um pedido de perdão, e é muito bom realmente assumir as falhas e se ver, né, como uma pessoa que depende de Deus para fazer aquilo que é verdadeiro, que é correto, como o irmão até falou mais cedo, Wesley, né? Não a gente achar que eu posso, que eu sei, então o meu eu vou fazer nas minhas forças, na minha autoconfiança, não dá certo. A gente tem que se reconhecer realmente frágeis, a própria palavra fala, né? Somos vasos de barro na mão de Deus. Então, eu vou estar parando a gravação aqui.